Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para poder recapitular os principais tópicos aí de trigonometria, para quando a gente for fazer nossa provinha, a gente estar craque nesse assunto, certo? Vamos recordar os principais temas, as principais coisas que a gente viu em trigonometria. Combinado? Show! Vamos lá. Ó, primeiramente, tem que lembrar o que significa trigonometria. Né? Tri quer dizer 3, gono quer dizer ângulo. Né? Trigonometria, tri 3, gono ângulo e metria medida. Estuda a medida de 3 ângulos. Isso é a trigonometria. Beleza, pessoal? Show! Primeiro, a trigonometria ela se dá primeiramente aonde? No triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo, para quem não sabe? O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, certo? O triângulo retângulo é o triângulo que possui o ângulo reto. Nesse triângulo retângulo, nós temos aqui, ó, A, que é em frente a 90 graus. A gente dá o nome de quê? Vamos só recapitular aqui, pessoal, ó. Só recapitular. Opa! Deixa eu só recortar isso aqui. Ó, recapitulando aqui, nós temos aqui um triângulo retângulo. Deixa eu botar aqui de preto para ficar bonito. Triângulo retângulo, certo? E nesse triângulo retângulo, deixa eu subir aqui um pouquinho para cá nossa janelinha. Ó, para mim ganhar mais tela. Ó, nós temos aqui o seguinte, nesse triângulo retângulo, nós temos um ângulo que eu vou chamar de um ângulo qualquer alfa, tá de vermelho. Vou chamar um ângulo alfa. Em frente a esse ângulo alfa, que é um ângulo de 90 graus, só lembrando, certo, pessoal? Ó. Em frente a esse ângulo alfa, nós damos o nome de cateto. Mas cateto o quê? Como está em frente, cateto oposto. Beleza? Ó, esse lado que está entre o cateto, esse lado que está entre um ângulo dado e 90 graus, nós damos o nome de cateto também. Só que cateto o quê? Adjacente. Então tem que lembrar que o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, nós damos o nome de quê? De hipotenusa, pessoal. Então, a hipotenusa é aquele lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. A partir daí, a gente estabelece 3 relações trigonométricas básicas. Quais são elas? O seno, notar aqui para você ver, ó. O seno. O que mais? O cosseno. O que mais? A tangente. Beleza? Então, ó, seno, cosseno e tangente. Mas o que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. De qualquer ângulo, certo? O cosseno, o que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza. Então, esse é o famoso corri, caí de coca. Corri, caí de coca. Nós temos aí a nossa primeira relação trigonométrica básica. Seno, cosseno e tangente. Professor, quando é que eu vou usar o seno? Quando eu correr. Quando é que eu vou usar o cosseno? Quando eu cair. Quando é que eu vou usar a tangente? Quando eu tiver de coca. Certo? Então, isso é as relações trigonométricas básicas. Beleza, só recordando isso aqui, vamos ver agora a circunferência trigonométrica. Beleza? Ó, temos aqui uma circunferência trigonométrica. E a circunferência trigonométrica, ela é dividida em 4 partes. Alguém sabe como é o nome desses quadrantes? Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Exatamente, quadrantes, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. São 4 partes. O primeiro quadrante vai de 0 até 90 graus. O segundo quadrante vai de 180 ou de 90 a 180 graus. O terceiro quadrante vai de 180 a 270 graus. O que mais? E o quarto quadrante vai de 270 a 360 graus. Beleza?
Ó, o que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar o seguinte, ó. Tem que lembrar, deixa eu só aqui apagar esses quadrantes aqui, pessoal, ó. Nós temos que lembrar que a reta seno, quem é a reta seno, quem é a reta cosseno e quem é a reta tangente. Que a gente precisa lembrar, certo? Ó, a reta seno, sempre a reta seno vai ser o y. Então, essa aqui vai ser a reta seno. Sempre. Certo? A reta cosseno sempre vai ser o x. Professor, e onde é que está a reta tangente? A reta tangente, ó, vai ser essa daqui, gente, ó. Deixa eu só aqui colocar ela aqui, a bonitinha, a tangente. Ó. Olha aqui, ó. Olha que linda a reta tangente, ó. Essa aqui vai ser a reta tangente. Reta tangente, beleza? Tangente, reta seno, reta cosseno. A gente precisa lembrar dos quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Beleza. Tem que lembrar dessa relação aqui, ó. Que relação é essa? C, tá, có. O que quer dizer setaco, professor? Aí você vai botar isso daqui, ó. 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Quer dizer o quê? Quer dizer que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Tá, tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, esses são os valores em que cada um é positivo. Seno, cosseno e a tangente. Beleza, gente? Show! Descobrimos onde cada um é positivo. Nós temos o seguinte, nós temos os valores côngruos dele. Como é que eu acho os valores côngruos, professor? Você vai fazer um bizuzinho, uma jogadinha, ó. Aquela jogadinha que a gente conhece, ó. Tira primeiro, ó. Bota. Tira. Então, bota, certo, gente? E aqui é tira. Tira, bota, tira. Aí é aquela musiquinhazinha lá, não sei se você lembra, ó. 180, 180, 360. Lembra da musiquinha? Pronto. Com essa musiquinha você consegue preencher aqui o ciclo trigonométrico e saber os arcos côngruos dele. Professor, o que é arco côngruo? Por exemplo, você quer encontrar todos os arcos côngruos de 30 graus. Ó. Como é que eu faço para encontrar todos os arcos côngruos de 30 graus? Primeiro bizu, tira 180. Tirar é mais ou é menos? É menos, muito bem. 180 menos 30 dá quanto? 180 menos 30 dá 150, exatamente. Depois, aqui você vai fazer o quê? Botar 180. Botar é mais ou é menos? Mais, muito bem. Então você vai pegar, ó, 180 mais 30 dá quanto? 180 mais 30 dá 210. Então aqui 210 é o valor de 30 graus em um arco côngruo. Agora, vamos lá. Nós temos aqui, tira 360. 360 menos 30. 360 menos 30 dá quanto, gente? Dá 330. Exatamente. Então, nós temos aí os valores côngruos de 30 graus. Professor, e se a circunferência trigonométrica ela for negativa? Aí muda todo o sentido, ó. Se ela for negativa, gente, ó, vai mudar aí todo o sentido. O que a gente vai fazer? Caso a circunferência trigonométrica seja negativa, você vai fazer o quê? Ó? Presta atenção, ó. Vamos fazer aqui os quadrantes. As quatro partes, os quatro quadrantes. Deixa eu só agora desenhar aqui, ó. Opa, deixa eu só... já foi. Vamos lá. Ó, nós temos aqui o seguinte, deixa eu fazer de cinza para ficar melhor. Nós temos aqui, ó, 0, aqui, menos 90, ó, o sentido mudando, ó, no sentido horário, ó. Menos 180,
menos 270 e menos 360. Certo? Então mudou todo o sentido aí da tua circunferência trigonométrica, porque os valores são negativos. Professor, e os quadrantes ficam onde agora? Continua o mesmo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Os quadrantes permanecem no mesmo lugar, gente. Não muda nada. Os quadrantes sempre estarão lá para a gente poder fazer a jogada da circunferência trigonométrica. Beleza? Professor, e se por acaso o ângulo ele não tiver na circunferência trigonométrica? Se ele não tiver, é porque ele dá mais de uma volta, mais de 360 graus. Bora fazer um exemplo para tu ver como é que fica, ó. Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer um exemplo, ó. Ixi, peraí. Apagar logo tudo, né? Beleza. Aí nós temos, ó, um exemplo aqui. Eu quero fazer na questão o seno de 855, pode ser? 855. Seno de 855 graus, beleza? Bora fazer aqui a circunferência trigonométrica, só para a gente ver uma coisa. Ó, cadê o... Ó, dividido em 4 partes, a circunferência trigonométrica, meia torta, mas está valendo. Beleza, vamos lá. Tá aqui a circunferência trigonométrica, as 4 partes, é positivo, então vai ficar aqui nesse sentido. 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Beleza? Show! Então, daqui a circunferência trigonométrica, 855. Está aqui nessa circunferência? Não, não está. Se não está na circunferência trigonométrica, ele vai estar onde? Ele vai dar mais de uma volta, sempre. Quando ele der mais de uma volta, o que a gente faz? Quando o ângulo ele der mais de uma volta, pessoal, você vai pegar esse ângulo, que é 855, e você vai dividir ele por quanto? Divide ele por 360, que é uma volta. Aí você tem um valor dele. Ó. Quando você divide por 360, o mais próximo é quanto? É 2. 2 vezes 360 dá 720. Muito bem. 720 subtrai, vai dar quanto? Vai dar 5, vai dar 3 e vai dar 1. 135. Então quer dizer que o seno de 855 é igual ao seno de quanto, pessoal? É igual ao seno do resto. Mas quanto é o resto, hein? O resto é 135. Beleza, 135. Agora, 135 está em que quadrante? No primeiro, segundo ou no terceiro? No segundo aqui, ó, 135, não é isso? 135 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo ou é negativo? Lembra do setaco? Setaco. Quer dizer o setaco? 12, 13 e 14. Quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, né? Se o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, ele está no segundo. Porque aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Só que ele está no segundo. O segundo ele é o quê? Ele é positivo, né? Se ele é positivo no segundo, então ele vai ser positivo. Beleza, vai ficar mais o seno de quanto? Vamos lá. O seno de 135 está mais perto de quem? De 180 ou de 360? De 180, muito bem. Então, subtrai 180. Vai ficar como? Vai ficar 180 menos 135. Positivo, professor? Positivo, porque no segundo quadrante ele é positivo. Beleza, então vamos lá. Ó. Seno de 180 menos 135 dá quanto? 45 graus.
E seguindo a tabelinha trigonométrica, a gente tem o quê? O seno de 45 graus é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, temos aí o resultado final aí da nossa conta, raiz de 2 sobre 2. Pessoal, é um exemplo como é que se faz. Professor, se fosse negativo, do mesmo jeito, só ia inverter a posição da circunferência, como a gente viu. Beleza? Tem outro tópico que eu quero recordar com vocês. É isso aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem, ó, do tópico. Beleza. Apagar aqui e apagar aqui. Ó, pessoal, é o seguinte. Esse outro tópico é sobre o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Nós temos aqui um relógio bonitinho e nesse relógio nós temos aqui os ponteiros, os ângulos dos ponteiros. Mas quais são eles, ó? O primeiro é 12 horas, depois 6 horas, depois aqui, ó, 3, não, aqui é 9 horas, né, gente? 9 horas. Aqui é 3 horas, aí você vai fazer o restante, ó. 1, 2, 3 aí, ó. 4, 5, 6 aí, 7, 8, 9 aí, ó. 10, o que mais? 11, né, ó? Esse é o nosso reloginho aí, ó. Faz de conta que é um relógio. Beleza? Aí nós temos os ponteiros formados pelo relógio. Quais são os ponteiros, professor? Primeiro, eita, puxei errado, ó, gente. Primeiro nós temos esse ponteiro aqui e depois nós temos aqui, ó, o outro ponteiro, ó. Eita, peraí que eu puxei errado, gente. Outro ponteiro eu vou puxar daqui, ó. Pronto. Ixi, mas ele não faz em diagonal, não é esse. Pera. É, eu vou ter que fazer normal mesmo, pessoal, que não vai dar certo. Deixa eu ver se tem outro aqui, outro artifício. Tem não. Vou fazer normal. Ó, nós temos aqui o primeiro ponteiro formado pelo relógio e o segundo ponteiro formado pelo relógio. Lembrando que esse ponteiro aqui, ó, é o ponteiro maior e esse aqui é o ponteiro menor, certo? Professor, mas existe um outro ponteiro. É o ponteiro dos segundos, mas não interfere. A gente tem que saber esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Beleza, quando dá 4 horas da tarde, tranquilo, a gente faz de boa. É só 4 vezes 30. Mas quando ele não dá uma hora exata, aí você tem que fazer a seguinte fórmula. O ângulo formado pelos ponteiros de um relógio é igual ao módulo de 60H menos 11M sobre 2. Pá. Então, esse é o ângulo formado aí pelos ponteiros de um relógio. Beleza, gente? Ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, essa é a fórmula do ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Beleza. Professor, o que é esse H e o que é esse M? H é horas e M é minutos. Só você lembrar, ó, 60 homens menos 11 mulheres sobre 2. Beleza. Vamos fazer um exemplo, ó. Exemplo, só para a gente ver como é que é. Ó, exemplo, nós temos aí o seguinte. Eu quero saber qual o ângulo formado nos ponteiros quando marcar exatamente 14 horas e 35 minutos. Vamos lá. 14 horas e 35 minutos. Pessoal, 14 horas não pode deixar 14. Tem que lembrar essa jogadinha, ó. 13 horas é 1 hora, 14 horas é 2 horas, 15 horas é 3 horas, 16 horas é 4 horas e assim vai sucessivamente. 24 horas é 0 horas, certo? Vamos lá. O ângulo formado entre os ponteiros de um relógio é igual 60 vezes, em módulo, porque é o valor positivo, certo? 60 vezes. Quantas horas são? 14 horas? São 2 horas da tarde. Menos 11 vezes 35.
Beleza? Aí, ó, nós temos tudo isso sobre 2, que é a fórmulazinha lá, ó. Beleza? Aí nós temos o seguinte, ó. O ângulo formado entre os ponteiros é igual. 60 vezes 2, 120. Menos 11 vezes 35 dá quanto? 385, né, gente? 385. Aí nós temos sobre 2, em módulo, porque não pode ser negativo esse ângulo. O ângulo formado entre os ponteiros de um relógio é igual. 120 menos 135 dá quanto, pessoal? 265, muito bem. 265. Negativo, né? Ou menos, porque o 385 é maior. 265. Tudo isso sobre 2. Aí, ó, apaga isso aqui. Nós temos o seguinte. O ângulo formado entre os ponteiros de um relógio é igual. O módulo quer dizer que vai deixar positivo o valor. E vamos dividir por 2. Dividindo por 2, nós temos aqui 1. Nós temos aqui 3. Nós temos aqui 2, né? Que 2 vezes 2 é 4, perdão. Deixa eu apagar aqui. 2,5. Então, graus. Esse é o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Ok? Beleza. Essa é a relação entre ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Guarde isso aí, que isso é muito interessante para a gente poder entender. Beleza, pessoal? Show. Vamos ao próximo tópico. Qual é o próximo tópico? Esse é o nosso último tópico agora da nossa revisão. Recapitulando o que a gente já viu. Nós temos o seguinte, temos aqui um setor, uma circunferência, e nessa circunferência, ela foi bem que dividida em partes, só que não em partes iguais. Ó. Vamos supor que essa circunferência ela foi dividida em partes, e essas partes são exatamente isso aqui que eu vou colocar agora. Ó. Essa daqui ó, é 35%. Essa daqui também é 35%. E essa daqui é 30%. Deixa eu voltar aqui. Ajeitar esse 30%. 30%. Beleza. Se eu somar tudo dá quanto, pessoal? 100%. Muito bem. Então o total é 100%. O que isso tem a ver com trigonometria? A gente vai ver agora. Ó, eu quero encontrar com vocês esse ângulo bem aqui, ó. O ângulo dos 30%. Como é que eu faço para encontrar o ângulo dos 30%? Olha, você vai pegar e vai fazer esse cálculozinho que a gente vai ensinar agora para vocês. Ó, nós temos 30%, para quem não sabe, é 30 sobre 100. O nome já diz, por cento por 100. Vezes uma volta completa, equivale a quantos graus uma volta completa? No ciclo trigonométrico. 360 graus. Muito bem. Então, ó, 30% de 360 graus. Aqui não tem nada como se tivesse ó, que é graus. Aí nós temos, pessoal, ó, dá para cortar o 0 e um 0. E dá para cortar esse 0 daqui com esse 0 daqui. Aí ficou 3 vezes 36, 108. 108 graus. E 1 vezes 1 é 1, não precisa botar. Então, esse ângulo aqui, ó, formado pelos 30 graus, corresponde a quanto? A 108 graus. Então, esse é o ângulo aí dos 30%. Beleza, pessoal? Ângulo dos 30% concluído. Mesma coisa você vai fazer para o ângulo de 35%, certo? Você vai pegar 35% de 360, aí você faz depois, ó. 35% de 300, de 35% é 35 sobre 100, vezes 360 graus. Aí, ó, corta o 0 e um 0. Vai fazer agora, né? Ó. 36 vezes 35
vai dar quanto, hein? 6 vezes 5 é 30. Fica 0, vai 3. 6 vezes 5, 5 vezes 3 é 15. 15 com 3 dá 18. 180 aqui, né? Ó. 3 vezes 6, 18. Fica 8, vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10, né? Então, somando tudo aqui, vai dar 0, 16, vai 1, 2 e 1. 1.260. Então, aqui vai ficar 1.260. Dividido por quanto que sobrou, gente? Sobrou 10, né? Ó, dividido por 10. Só que dá para cortar esse 10 com esse 10. O 0 com 0. Sobra quanto? 126 graus. Esse aqui é o valor final aí da tua conta desse ângulo bem aqui, ó. 126 graus, e o outro, consequentemente, é 126 graus. Então, gente, muitas vezes a circunferência trigonométrica pode estar em percentual. A gente vai precisar fazer esse percentualzinho, bem tranquilo. O ângulo formado pelos ponteiros de um relógio e aquelas relações trigonométricas. Beleza? Vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, dê pause no vídeo para copiar, para poder entender. Ok? Então, gente, obrigado aí pela atenção. Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima aula. Valeu!